Cristo fez por mim. Cristo fez por mim, me salvou, me dando coração. Tá pra mim, Cristo fez por mim. Tá aqui, Cristo fez por mim. Pare, tá ali, o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no coração. Conta ali o que Cristo fez por mim. Pare, conta ali o que Cristo fez por mim. Pare, vou contar ali o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no coração. Tá ali o que Cristo fez por mim. Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Hoje iniciaremos nosso culto lendo Salmos 96, do 8 ao 10. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Obrigada por nos ajudar nesses tempos tão difíceis, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, como forma do nosso amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Rebeca. Amém. E agora nós teremos as nossas crianças louvando, adorando ao nosso Deus. Logo depois, a nossa querida irmã Claudinha estará orando, intercedendo ao nosso Deus. Em seguida, vamos juntos com um grupo de louvor, louvar e adorar ao nosso Deus através dos cânticos. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, que a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, que a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, que a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, que a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim.
Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para orarmos, intercedermos por vidas que carecem da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para Te pedir, ó Pai, que Tu cuide, Senhor Jesus, de vidas, ó Pai, que necessitam da Tua mão poderosa, Pai. Eu entrego no Teu trono de graça, Senhor, os enfermos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que perderam seus parentes, Senhor Deus, que Tu possa consolar, aqueles, ó Pai, que perderam seu emprego, Senhor Jesus, e necessitam de uma porta aberta, Senhor. Ó Deus de poder, nós cremos no milagre, Senhor, nós cremos em tudo de melhor que Tu tens para a vida de cada um de nós. Ó Pai, renova as nossas forças, aumente a nossa fé e que possamos, ó Pai, estar sempre, ó Pai, andando de acordo com a Tua santa e bendita vontade, ó Deus. Ó Pai, eu já Te agradeço, meu Deus, meu Pai, por todas as respostas de oração. Eu venho Te suplicar, ó Pai, cuide de cada vida, de cada lar, Senhor Jesus. Abençoe os lares, as crianças, ó Pai. Abençoa, ó Pai de amor, essa vacina, Senhor. Cura, Pai, cura o Teu povo, Senhor. Entra com providências, meu Deus, sobre essa doença, meu Deus e meu Pai. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor Jesus. Eu creio em Teu nome que tudo, ó Pai, irá ser resolvido, que a Tua mão, Senhor Jesus, já está tratando, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Pai. Obrigada por mais uma noite, por mais um culto, que os nossos corações possam sair cheios de Ti. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, aumente a nossa fé. Tudo isso eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel.
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. As minhas mãos, purificar meu coração. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, estou.
Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a orar comigo. Vamos pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus. Ó Deus querido, neste momento, dentro do nosso culto a Ti, queremos, ó Pai, meditar na Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão, na explanação, no entendimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é o nosso alimento, ela nos ajuda a caminharmos, a crescermos, ó Deus, a conhecermos cada vez mais a Ti, ó Deus. Neste momento, que o Senhor nos ajude na compreensão e que possamos, ó Pai, colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Obrigado a Deus, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu te convido para a leitura da palavra do Senhor, que será em Gênesis, no capítulo de número 22, do verso de número 1 até o verso de número 19. Gênesis 22, de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Palavras do nosso Senhor.
Deus mandou que Abraão saísse de sua terra natal, do meio de sua parentela, e se dirigisse ao lugar aonde Deus lhe indicaria. Abraão obedeceu e saiu conforme Deus havia lhe ordenado. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Assim dele seria feita uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos, e à medida que a idade avançava, tanto para ele quanto para sua esposa, parecia que ficava ainda mais difícil ou até mesmo impossível de se cumprir a promessa de Deus. Isso da perspectiva humana. Mas, finalmente, quando ambos já estavam com a idade avançada, nasceu Isaque. Como um presente inexplicável, a promessa de Deus começava então a se cumprir. Isaque, o único filho de Abraão, no qual se concentrava e do qual dependia a realização daquela incrível promessa, o surgimento de uma grande nação. Isaque, portanto, era o melhor de Abraão, a sua herança, o seu futuro estava ali, a sua alegria estava ali, a realização do seu sonho estava ali em Isaque. E agora Deus o coloca à prova. E Deus não o põe à prova por capricho ou para brincar com Abraão, mas Ele quer ensinar. Deus nos prova em nossa fé e nossa fidelidade. E quem vencer esta prova sai dela fortalecido e fortificado em sua fé. E é somente nessas situações que saberemos verdadeiramente o tamanho de nossa fé e ainda poderemos fortalecê-la, crendo cada vez mais em Deus. Deus quer que Abraão veja e saiba a qualidade, o tamanho de sua fé, o tamanho de sua obediência. A prova imposta a Abraão é uma prova dura, é uma prova difícil. Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, o Isaque, e vai para a terra de Moriá. Ofereça-o lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te indicarei. Difícil essa provação, difícil ter que ofertar a Deus aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você enxerga como o seu futuro. Como é que Abraão reagiria a uma exigência deste tamanho? Como é que nós reagiríamos a uma provação desse tamanho se fosse feita com cada um de nós? O texto nos diz o seguinte, lá no verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Aqui vemos a primeira reação de Abraão, obediência. Obediência. Abraão levantou de madrugada, ainda diante de uma grande prova que ele estava sendo colocado. Somente ele sabia deste pedido de Deus. Ainda assim, Abraão demonstrou disposição em obedecer a Deus. Ele foi de madrugada. Isso significa uma obediência imediata, sem protelar, sem colocar ou criar desculpas para obedecer a Deus. É resposta imediata àquilo que Deus pede. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós demoramos a fazer? Quantas vezes nós negligenciamos, reclamamos, falamos para Deus, Deus, agora não vai dar. Eu faço isso depois. Agora eu estou cansado. Agora, Deus, olha, estou tão atarefado. Agora eu não tenho condições de fazer isso. Ou quando, um exemplo tão simples, quando Deus nos chama para orarmos, para falar com Ele na madrugada. E aí nós dizemos, não, Deus, eu tenho que levantar cedo amanhã. Eu estou cheio de trabalhos e compromissos. O Senhor sabe muito bem. Amanhã, em algum momento, eu oro. Só que aí chega o dia seguinte e acabamos esquecendo. Ou quando somos então chamados para fazer algo em prol do outro, qual que é a sua reação? Você vai e faz ou você deixa para depois?
Ou você acha que aquilo não é tão necessário assim? Muitas vezes nós demoramos, negligenciamos, desobedecemos. Isso nos faz parar e pensar o quanto temos sido obedientes a Deus. E ainda, como é que tem sido a nossa reação naquilo em que Deus nos pede, naquilo em que Deus nos chama. Pense você, quando Deus te chama a fazer algo, você age de imediato ou você é tardio em realizar, em obedecer, em fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer? Deus chamou a Abraão e ele respondeu: eis-me aqui. Estava disposto a obedecer a Deus prontamente e sem questionamentos. Respondeu sem nem ao menos saber o que era e para o que Deus o chamaria. Uma obediência pela fé. Ele simplesmente falou: Senhor, eu estou aqui. Me chama. Estou aqui. Essa tem que ser a nossa resposta em obediência quando Deus nos chama. Senhor, eis-me aqui. Estou pronto, Senhor. Eis-me aqui. E Deus exige o melhor de Abraão, o seu único filho, Isaque. Deus, ele quer de cada um de nós o nosso melhor. Podemos dizer, o nosso Isaque. Qual que é o teu Isaque? O teu melhor para oferecer a Deus. O que você tem de melhor para oferecer a Deus? O teu Isaque para Deus. Deus pede o seu melhor, a sua melhor oferta, a sua melhor dedicação, o seu melhor comprometimento. E o que você tem oferecido para Deus? Até mesmo em sinal de obediência. Você tem dado o teu melhor para Deus? Você tem se dedicado a Deus? Ou você tem deixado o mínimo, o que sobra, o que resta para Deus? E quando isso resta? Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente a obedeceu pela fé. A vontade de Deus, ela jamais se contradiz à sua promessa. Abraão já tinha escutado do próprio Deus: por Isaque será chamada a sua descendência. Ele sabia que Deus haveria de fazer algo. A sua segunda reação de Abraão se deu pela sua fé. A fé de Abraão triunfou porque ele sabia que Deus cumpre as suas promessas, porque Deus é um Deus fiel e justo. Abraão tem uma fé forte, é uma fé que tem ação e direção. Ele não questiona Deus, ele não fica perguntando: por que Deus? Por que está me pedindo isso? Por que isso agora, Deus? Estava indo tudo tão bem e agora o Senhor me pede isso? Agora que as coisas pareciam que estavam melhorando e o Senhor vem e faz isso? Será que às vezes nós fazemos esses questionamentos para Deus também? Deus, por que isso agora comigo? Ah, Deus, o Senhor deve estar de brincadeira comigo. Quais são os seus questionamentos quando Deus coloca alguma coisa diante de você, alguma provação, alguma prova efetiva? Abraão não questionou. Abraão não questiona Deus, ele age pela fé. Isso é saber que Deus está no controle de todas as coisas, é confiar plenamente em Deus. Abraão age e caminha na direção dada por Deus. Deus está pedindo simplesmente o filho dele. Deus está pedindo simplesmente Isaque. Abraão não questiona. Ele fala: eis-me aqui, Senhor. E caminha em direção ao Monte Moriá. Porque ele crê na provisão. Porque ele crê em Deus. Porque ele sabe que Deus é fiel em suas promessas e jamais iria o abandonar. Agora nós vamos questionar a Deus. Confia no Senhor. Deposita nele a tua fé, a tua esperança. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Pela fé, ele vai transformar aquela situação de prova em adoração a Deus. É isso que Abraão vai fazer. Ele vai utilizar toda aquela situação e vai transformar ainda aquela prova em uma adoração a Deus. Lá no verso 5, Abraão, ele diz assim aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá,
e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Pela sua fé em Deus, ele sabia que não traria o seu filho morto. Abraão fez da prova, daquele momento de dificuldade, um ato de adoração a Deus. E Abraão, esperava nada menos do que um milagre da parte de Deus. Ele sabia que em Deus ele poderia confiar plenamente e que Deus iria agir de alguma forma. Por isso ele disse aos seus servos: voltaremos. E não, fique aqui que eu volto logo. Não, voltaremos. Ou seja, eu e o meu filho, eu e Isaque voltaremos. Porque pela fé, Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Alguma coisa iria acontecer. Lá em Hebreus 11, de 17 a 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque, o filho da promessa. Deus nos prova não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Ele sabia que de alguma forma Deus iria agir. Ele estava disposto sim a sacrificar ali o filho dele, se necessário fosse. Se Deus continuasse falando: cumpra até o final aquilo que eu te pedi, Abraão saberia que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitar o seu filho. Isso é fé. Isso é crer no poder e no milagre de Deus. Abraão já tinha visto a fidelidade de Deus se cumprindo no nascimento do próprio Isaque. Por isso, ele estava crendo em Deus cada vez mais, e a fé estava sendo fortalecida diante daquela difícil prova. Muitas das dificuldades que enfrentamos são para que possamos crescer em nossa fé. Olhe para trás. Veja quantas coisas Deus já fez por você, quantos milagres Ele já operou, seja na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Olha quanta coisa que Deus já fez. Olha isso. Quantas provações você já enfrentou e Deus o ajudou e você saiu fortalecido e crendo ainda mais em Deus. Por isso, as provas, as provações são exatamente para que possamos crer, confiar e fortalecer a nossa fé. E também nem toda situação difícil que nós vivemos, que nós enfrentamos, é um teste ou uma prova de Deus. Às vezes sofremos por conta do nosso próprio pecado, por conta das nossas escolhas. Já as provas que são enviadas por Deus são para o nosso bem. Conforme está lá em Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A fé precisa ser alimentada, cultivada, e isso você faz no seu dia a dia, no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus, na sua confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Alimente a sua fé. As dificuldades vêm, sim, mas Deus está contigo e elas são instrumentos poderosos para que a sua fé cresça. Não murmure, não reclame, apenas peça ajuda de Deus e continue caminhando. Abraão continuou caminhando, dando passos e passos de fé, subindo aquele monte, confiando em Deus sem reclamar. Poderia até estar angustiado, sim, mas ele foi caminhando crendo, depositando a fé em Deus. E a terceira reação de Abraão que nós podemos observar foi a dependência a Deus e em sua provisão.
A nossa fé nos faz crer, nos faz depender de Deus e saber que Ele nos dará a sua provisão. A fé de Abraão fez com que ele viesse a crer na provisão de Deus, na solução de Deus. E nós podemos observar muito bem isso no diálogo que ele faz, que ele tem ali com Isaac, lá nos versos 7 e 8. Diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Conforme Abraão subia ao monte Moriá junto com Isaac, ele sabia que Deus iria dar a provisão para aquele momento, para aquela situação. Nós podemos até imaginar como Abraão deveria estar. A cada passo que ele dava, mais próximo ele estava de ter que sacrificar o próprio filho. Mas ele não parou. Ele continuou. Por mais que sentimentos viessem à sua mente, angústia, aflição, a sua fé era maior. A sua confiança em Deus era muito maior que todo e qualquer sentimento. E ele sabia que o Senhor iria agir de alguma forma. Deus entraria com a sua provisão de alguma forma. Naquele momento, ele dependia totalmente da promessa e da provisão de Deus. Como nós vimos ali na leitura de Hebreus, Abraão sabia que se fosse da vontade de Deus, ele ressuscitaria seu filho Isaque. E isso é um sinal de que ele confiava na boa vontade de Deus e em seu poderoso poder. É confiança, é fé, é saber que Deus vai dar a provisão no momento certo. Por isso, quando estivermos enfrentando as maiores dificuldades, devemos crer em Deus e em sua provisão. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus todo-poderoso. A sua vontade não falha. A sua promessa se cumpre. Confie nele. Assim como Abraão confiou e continuou caminhando rumo ao Monte Moriá. De repente você está caminhando rumo ao Monte Moriá, vamos dizer assim, nas suas dificuldades. Continue confiando no Senhor. Deus é o Deus da provisão. Ele jamais vai te abandonar. Continue crendo no Senhor. A fé de Abraão era certeira, porque Deus é fiel. Deus deu a provisão para Abraão enviando um cordeiro que tomou o lugar de Isaque. Não era mais necessário então sacrificar o seu filho. Ele foi provado e aprovado em sua obediência e fé. Creu na provisão do Senhor. E assim, conforme nós lemos aqui no relato, Abraão colocou o nome naquele lugar, o Senhor proverá. Abraão experimentou a provisão de Deus porque ele foi obediente. Ele estava no lugar que Deus mandou que ele estivesse. Da forma que Deus mandou, assim Deus trouxe a provisão para ele. Isso nos mostra que devemos ser obedientes a Deus se quisermos a sua provisão. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos profissionalmente em nosso trabalho, queremos aumento e até promoção, mas nós não oramos pelo nosso ambiente de trabalho, não oramos pelos outros profissionais que ali trabalham conosco, não damos um bom testemunho, mas nós queremos ser valorizados. Não fazemos o mínimo esforço para sermos obedientes a Deus, mas queremos que Ele venha com a sua provisão e ainda de forma abundante. Só vivemos reclamando de tudo e nem ao menos conseguimos reconhecer o cuidado de Deus com cada um de nós. Parece que cada coisinha que acontece nós só sabemos reclamar. Ai Deus, aconteceu isso. Ai Deus, quebrou aquilo. Ai Deus, mais isso de novo. E nós só vamos reclamando. Mas nós não conseguimos nos mantermos fiéis a Ele. E ainda assim nós queremos a provisão do Senhor para nós. Devemos ser obedientes e crentes em Deus. A provisão ela virá no momento certo, na hora certa de Deus, e ela virá conforme a vontade do próprio Deus. Seja isso de modo possível ou de modo impossível aos nossos olhos, mas ela virá. Eu lembro-me certa vez
eu não tinha carro. E eu estava indo buscar a minha esposa no trabalho dela. Naquele dia ela iria trabalhar até mais tarde e ela trabalhava na Zona Sul. E nós morávamos na Zona Norte, ali na Vila Sabrina, Zona Norte de São Paulo. E eu, nessa época, queria muito estudar em uma faculdade, mas não tinha condições de pagar uma. Estava até fazendo o cursinho popular, mas parei, porque eu não tinha mais condições de pagar o valor que já era mínimo, mas não tinha condições de me manter no cursinho. E eu tinha feito o Enem naquele ano e só. Eu iria esperar mais um ano para tentar voltar ao cursinho e aí me preparar para o vestibular do ano seguinte. Mas naquele dia que estava indo buscar a minha esposa, eu sentei no último banco do ônibus e 2 mulheres sentaram no banco da frente e elas falavam tão alto, eu estava ali tentando ler um livro, mas não conseguia, não tinha nem mais concentração para ler aquele livro, até que eu desisti. E o percurso era longo até chegar no trabalho da minha esposa. E elas ali falando e dando risada, mas em determinado momento elas começaram a falar que aquele dia era o último dia de inscrições do ProUni, que é um programa de bolsas universitárias do governo federal. E aquilo me chamou a atenção, então eu comecei a prestar atenção. E elas falando, e até começaram a citar nome de faculdade, de uma que tinha conseguido se inscrever, mas iria acabar naquele dia, era o último dia das inscrições. Eu sei que eu guardei aquele nome na minha cabeça. E quando eu cheguei no trabalho da Vanessa, eu pedi para ela para ver se eu poderia usar o computador. Eu não tinha computador em casa e muito menos internet. E ali, ela conseguiu com que eu entrasse no trabalho dela e pediu lá e eu consegui acessar um computador e acessei o site, me cadastrei, coloquei ali a minha inscrição do Enem. Eu só sei que em algumas semanas eu estava fazendo a minha matrícula na faculdade. Eu tinha conseguido uma bolsa integral, 100%, não teria que pagar nada na faculdade. Algo que para mim era impossível, mas não era para Deus. Deus me deu a provisão no momento certo. Tudo preparado por Deus. Se naquele dia eu tivesse preguiça de ir buscar a minha esposa e tivesse falado para ela, você vai trabalhar até tarde, sua empresa libera o táxi para quem trabalha até tarde, então volta de táxi. Certamente eu não teria conseguido ingressar na faculdade. Deus, Ele nos dá a sua provisão e supre as nossas necessidades de formas naturais e também sobrenaturais, no possível e no impossível. Deus não enviou um anjo para Abraão com o sacrifício, mas Ele mostrou um cordeiro preso pelos chifres. Deus enviou o necessário para Abraão, por isso Ele não mandou um rebanho. Ele mandou somente somente aquilo que Abraão necessitava naquele instante. É por isso, confie em Deus, seja obediente a Ele, que Ele mandará a provisão, e com isso você deverá glorificar a Deus, assim como Abraão glorificou a Deus no Monte Moriá. O Monte Moriá que logo depois foi construído e erguido o Templo de Jerusalém. Por conta de sua obediência e de sua fé, Abraão foi aprovado por Deus, recebeu de volta um novo filho e ouviu do céu novamente a afirmação da promessa de Deus, versos 16 a 18. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Como é maravilhoso sermos obedientes a Deus. Como é bom servir a esse Deus. Como é bom obedecer aquilo ao qual Ele tem nos chamado. Que possamos olhar para Abraão e sermos obedientes a Deus, termos fé e a desenvolvermos dia após dia. E com isso, crermos
na provisão de Deus, que Ele sempre virá no momento certo, da mesma forma em que estivermos cumprindo a vontade de Deus. Deus Ele vem, Deus Ele age da forma dele, nos colocará às provas, sim, para que possamos crer no Senhor. E a nossa resposta a Ele é obediência, é oferecer o nosso melhor, o nosso Isaac. Ofereça o teu melhor a Deus, ofereça a tua vida a Deus, faça para Deus sempre o teu melhor, obedeça a Deus, entregue o seu melhor para Ele. Que a sua vida seja uma vida de obediência, de fé e recebendo toda a provisão de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido e Pai, ó Deus, nós queremos ser obedientes a Ti. Queremos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos ajuda, ó Pai. Por isso, Senhor, queremos, ó Pai, ser obedientes a Ti. Nos ajuda nisso também, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter este compromisso, esse comprometimento contigo. Sermos obedientes à Tua voz, a Tua palavra, ó Deus, termos fé, confiarmos e crermos no Senhor. Por isso, ó Deus, deposita cada vez mais fé sobre cada um de nós e que possamos alimentar e desenvolver essa fé dia após dia. Porque, ó Deus, nós sabemos que a Tua provisão vem no momento certo. Ó Deus, que o Teu Espírito possa, ó Deus, ajudar cada pessoa nesse momento que está enfrentando dificuldades e provações. Ó Deus, traga tranquilidade para essas pessoas, ó Pai, traga fé, ó Deus, para que elas possam crer cada vez mais no Senhor e saber que a provisão chegará no momento certo. Por isso nós devemos ser obedientes a Ti, obedientes à Tua voz e obedecer a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus.
quero mais nada. Estamos chegando ao final do nosso culto. Agora eu farei a leitura do envio. Está lá em Tiago 1, dos versos 2 ao 4 e depois o verso de número 12. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Essa é a promessa de nosso Deus, por isso devemos permanecer fiéis a Ele. E as provações vêm, mas nós temos condições, ajudados por Deus, pela nossa fé, de vencer essas provações, produzindo em nós essa perseverança. Amém por isso. Vamos orar? Ó Deus querido, estamos chegando, ó Pai, a mais um final de um culto. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado, ó Deus, porque nós juntos, ó Pai, ainda que distantes fisicamente, mas juntos pela fé, nós podemos aqui, ó Deus, te adorar, podemos te prestar culto, podemos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus eterno, mais uma semana está começando, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nessa semana, que o Senhor nos oriente, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que esta semana seja mais uma oportunidade de sermos obedientes a Ti. Ó Pai, de exercitarmos e fazer com que a nossa fé cresça, Senhor. Nos ajude derramando mais e mais fé sobre nós, ó Pai. Ó Deus eterno, e que possamos, ó Pai, crer e saber que o Senhor entrará com a sua provisão sempre no momento certo. Obrigado a Deus, que a nossa semana, então, seja uma semana de muita bênção, mas principalmente uma semana de muita comunhão e adoração a Ti, ó Deus. Obrigado mais uma vez por esse culto, obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem sobre cada um de nós. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Oramos agradecidos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus tem o poder e a glória. Amém. Vamos agora receber a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O nosso culto está chegando ao fim e uma nova semana está começando. Temos que agradecer a Deus por todo esse cuidado que Ele está tendo conosco, pela misericórdia de Deus, que se renova, que se renovou mais uma vez e que há de se renovar todos os dias sobre as nossas vidas. Por isso que é muito bom louvar a Deus, por isso que é muito bom estar próximo de Deus, tê-lo como nosso Deus. Que a sua semana seja uma semana de muita bênção, que a sua semana seja uma semana de muita paz e principalmente que a sua semana seja uma semana de obediência ao nosso Deus, de muita fé, sabendo que Deus está cuidando de nós, que a provisão dele chega no momento certo. Por isso, continue firme, continue obedecendo a palavra e a voz
do nosso Deus. Obrigado porque você esteve conosco aqui mais este culto. Você abre, nos permite entrar na sua casa e assim juntos, ainda virtualmente, mas juntos nós podemos louvar, podemos adorar o nosso Deus. Obrigado pela sua companhia. Aproveite para curtir esse vídeo. As curtidas fazem com que o vídeo tenha cada vez mais relevância e assim possa aparecer para outras pessoas. Aproveite também e compartilhe este vídeo e encaminhe os vídeos dos nossos cultos para os seus amigos, para os seus familiares. Compartilhe em suas redes sociais. Faça com que a palavra de Deus alcance outras vidas, outras pessoas que precisam do Senhor, que precisam ser alimentadas pela palavra do nosso Deus, que precisam receber ânimo e coragem para continuar caminhando, que precisam conhecer e entregar suas vidas ao nosso Deus. Por isso a necessidade de nós divulgarmos a palavra do Senhor. Mais uma vez somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ainda estamos atravessando esse momento de dificuldade, mas nós podemos ver a poderosa mão de Deus sobre nós. Que Deus cuide da sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, a você, a sua casa, a sua família, e tenha uma semana de muita paz na presença do nosso Deus. Até mais. Tchau, tchau.